Prontinho, a gente já está gravando a aula. Bem-vindos à aula de tecnologia farmacêutica. Temos 17 pessoas na sala, isso é muito bom. E quem tiver algum problema durante a conexão, não se preocupe, porque assim que a gente terminar, eu vou baixar o vídeo e colocar ele lá no portal. Aí vocês terão acesso à aula novamente, combinado? Então vamos lá. A aula de hoje a gente vai dar prosseguimento ao tema de operações unitárias, que a gente começou na semana passada. Na aula de hoje, a gente vai falar da importância da separação e da mistura entre componentes. Como que a gente faz isso dentro da escala industrial, do processo industrial, ok? Semana passada, a gente já falou de análise de tamanho de partícula e como que isso era importante para a qualidade da minha mistura. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais em relação a isso, com as técnicas de como que a gente faz para separar essas partículas e também como que eu faço para misturar as partículas dentro de uma forma farmacêutica. Então, começando pelo processo de separação, é aquele processo onde a gente consegue separar partículas de gases, de líquidos ou ainda de outros sólidos, né? Para que eu faço isso? Recuperar produto secundário valioso num processo de síntese de matéria-prima. Às vezes eu tenho um produto secundário que vai me servir em outra etapa ou outro processo, né? Eu posso também refinar uma substância, ou seja, retirar impurezas dessa substância. E eu faço isso também para prevenir poluição, porque se eu consigo retirar essa substância, eu posso dar um descarte adequado para ela, né? E a contaminação também de outros componentes. Posso usar métodos diversos de separação, um deles é a filtração, e aqui a gente diferencia um pouco a tamização num processo de separação e a tamização no processo de análise granulométrica. Na separação, eu não quero especificamente saber qual é o tamanho da minha partícula naquele pó. Eu quero separar essas partículas por tamanho. Mais ou menos a mesma coisa com objetivos diferentes, né? Então, a separação tem como objetivo conseguir uma substância pó com faixa de tamanho apropriada para um determinado emprego num processo subsequente, que é a parte da tecnologia farmacêutica de pós, ok? Só o fato da gente ter filtros dentro de áreas limpas na classe de produção de medicamentos, isso já é uma forma de separação. Então, o pó que é maior do que o orifício do fio vai ficar retido. Eu consigo separar e descontaminar esse ar, né? Então, aqui a gente tem o grau, olha, vocês conseguem ver o cursor do meu mouse? Na aula, gente? Alguém está me escutando aí para me responder? Não? Dá para ver. Dá para ver o cursor aqui? Então, a gente vai ter aqui, ó, no grau A, a amostra de ar, né, de menor que 1 CFU por metro cúbico, as placas que são colocadas com diâmetro de 90 milímetros. Nessas placas, tem placas de contato também com diâmetro de 55 milímetros, e aí, aqui nesse outro quadradinho, a impressão de luva de 5 dedos, menor que 1, né? Então, dependendo do grau, eu tenho amostras diferentes e retenção diferente de partículas dentro do ar. A atomização, ela é um processo que a gente vai passar o pó por um conjunto de malhas conhecidas, né? É mais ou menos a mesma coisa do processo de análise granulométrica por tamização. Só que aqui eu quero simplesmente separar o pó por tamanhos específicos. Os tamizes, né, podem ser de bronze ou de aço, e é uma barreira física a passagem dos sólidos, como se fosse uma filtração. Para a escala produtiva, a gente utiliza peneiras grandes, porque eu preciso de grande volume de pó. Na indústria, a gente pode usar tanto a tamização a seco quanto a úmida, usando um líquido para favorecer a passagem dessas partículas, né? O líquido favorece essa passagem pelo tamiz.
Esse é a foto do tamiz, né? Eles são acoplados a um suporte e a gente tem uma base vibratória. É igualzinho a parte da análise granulométrica da semana passada. Quanto maior for essa vibração, quando o aparelho vai vibrando, o pó, que é mais fino, vai passando pelas malhas. Aquele que é mais grosso do que aquela malha vai ficar retido, né? Dá para fazer processo de tamização contínuo se a gente promove a inclinação do tamiz e do tubo de descarga para corrente de pó menor. Eu posso colocar um tubo no finalzinho do tamiz menor, com uma certa inclinação para que esse pó possa escorrer e já entregue para o processo produtivo, né? Tem também outro processo de separação que utiliza tamiz em centrífuga. Então, além da gente ter o processo vibratório, eu tenho também uma força centrífuga que faz esse tamiz girar. Aquilo que fica retido na malha, por causa dele estar girando, vai sair no orifício. Em cada malha a gente tem um orifício, né? Uma saída de pó, e aí eu consigo separar os pós de diversos tamanhos. Outro método de separação que a gente utiliza é a própria sedimentação. Eu uso um meio líquido, fluido, na verdade, que pode ser líquido ou ar. Esse líquido faz com que as partículas que têm velocidades de sedimentação diferentes possam ser separadas. Então, aquela que é mais pesada, que é mais densa, vai sedimentar primeiro, a gente já recolhe. E os outros vão sedimentando dependendo da densidade e da sua própria velocidade de sedimentação, do tamanho da partícula e da densidade daquele líquido, né? Tem um equipamento que chama câmara de sedimentação contínua, que é esse desenho aí, ó. Então, a gente tem aqui o fluido entra junto com a partícula em suspensão. As partículas que são maiores sedimentam primeiro e caem na primeira saída. A outra, que são menores, conseguem ser arrastadas pelo fluxo do fluido e vão cair nas outras saídas. A gente pode ter diversas saídas separando as partículas por tamanho aqui, né? Então, o padrão de sedimentação vai ser resultante da força da densidade, né, da partícula, do tamanho dessa partícula, e também a força do fluxo, da vazão do fluxo, a gravidade da partícula com a vazão do fluxo. É o que vai determinar onde que as partículas vão cair. Ok? Aqui um desenho industrial de uma câmara de sedimentação contínua, né? As partículas menores vão sedimentar mais distante, nas câmaras mais distantes, e as partículas maiores são mais pesadas, mais densas, vão sedimentar primeiro. A desvantagem desse método é que não dá para coletar muitas frações de tamanho. Mesmo depois da separação, a gente ainda tem variação de tamanho aqui em cada câmara, e essa variação é bastante grande. O processo de tamização consegue me dar um número de partículas um pouco mais uniforme, ok? Aqui a gente tem as centrífugas cilíndricas, que são de multicamadas. Então, eu tenho aqui um eixo giratório. Esse equipamento, ele gira ao redor do seu próprio eixo. Tenho aqui a entrada de partículas junto com o fluxo do líquido, e esse fluxo vai fazendo as partículas passarem por essas câmaras, por essas multicamadas. Dependendo do tamanho da partícula, ela começa a sedimentar nessas porções finais aqui, né? A gente vai ter a força centrífuga e a força do fluxo do líquido que entra. A soma dessas duas forças fazem com que as partículas mais grosseiras sedimentem primeiro no meio aqui do cilindro, e as outras consigam subir e sedimentar um pouco mais adiante. Aí a gente vai ter chicanas, que são essas divisões no meio aqui, ó. No meio desse cilindro, né? E ajudam no processo de separação. As partículas menores vão conseguir alcançar o cilindro mais distal, mais distante, ok?
Outro método de separação é a elutriação. Então, a gente tem um líquido fluindo em sentido oposto ao sentido da sedimentação. O sedimento está caindo e o líquido está indo para cima, por exemplo. Ou ar também pode ser utilizado, gás para fazer isso, né? A partícula se movimenta verticalmente no sentido descendente e o líquido faz no sentido ascendente e vertical. Se a velocidade ascendente do líquido é menor do que a velocidade de sedimentação de partícula, essa vai se mover contra a corrente do líquido e vai conseguir sedimentar. Agora, se uma partícula muito leve, ela vai ser arrastada pelo líquido e vai demorar mais a se sedimentar. Aí aqui, ó, eu tenho a separação em várias frações pelo método da elutriação. Então, eu entro aqui a entradinha do fluido em suspensão e nessas boquinhas eu tenho o fluido subindo. O que é grande vai descer aqui logo na primeira saída, o que é pequeno vai passar por aqui e entrar no próximo cilindro. Aí, o que para esse outro cilindro já fica grande, porque há uma diferença de velocidades de fluxo de líquido e diferença de tamanho de cilindro também. Eu consigo fazer, por essas diferenças, a separação das quantidades, né? A coluna, então, precisa se tornar mais larga, porque aí a velocidade do líquido que está subindo, ele vai reduzir de acordo com o diâmetro dessa coluna. Quanto maior for a coluna, menor a velocidade, né? Menor vai ser a pressão desse líquido no sentido contrário ao que a partícula está descendo. E aí, no final, eu consigo sedimentar as partículas que são pequenininhas. Ok? Aqui é a mesma coisa. O fluxo aqui é maior, porque eu tenho uma coluna mais fininha, né? E aí, aqui vão descer as partículas maiores. No segundo aqui, eu já tenho um aumento no tamanho da coluna. Vão descer as partículas médias. E aqui, eu já tenho uma coluna um pouco maior, descem as partículas mais finas. Esse aqui é um outro método de separação que a gente chama de método por ciclone. É o processo onde há uma força centrífuga muito grande, né? Então, aqui a gente vai ter um ar saindo, e aqui o ar que entra com o processo de partícula. Pode ser ar ou pode ser líquido também, né? Uma corrente helicoidal se forma de gás ou de líquido. A partícula é introduzida com o líquido ou com o ar nessa entrada, e aqui, por causa da força centrífuga, esse ar sobe e sai por aqui. E as partículas vão sendo separadas de acordo também com a força de sedimentação delas no líquido ou no ar, né? Que pode ser utilizado da mesma forma que o método anterior. O ciclone, nesse método, as partículas que são mais grosseiras, elas vão sedimentar primeiro e vão sair na porção inferior desse funil, tipo um funil, né? Agora, as fininhas, elas vão subir com a força do ar ou do líquido e sair na parte superior do equipamento. A gente pode ter vários cilindros acoplados para fazer a separação, da mesma forma que é o método da elutriação. Só que além daqui a gente ter o fluxo para cima unidirecional, no método por ciclone, a gente vai ter também um fluxo meio turbulento aqui, meio helicoidal. Posso ter vários cilindros desse e também mudando a velocidade de líquido ou de gás em cada um deles, mudando o fluxo e fazendo esse processo de separação dos poços. Ok? Alguma dúvida em relação a um processo de separação? Tá todo mundo aí ainda? Tá todo mundo caladinho? Estão me ouvindo? Tá de boa, bro. Michelle, tá de boa. Então tá bom. De vez em quando vocês falam oi, para eu saber que vocês estão aí, tá? Pergunta também, tá, gente? Oi, Igor, não dorme não, hein? Agora eu não tô vendo vocês não, ué. Quando eu coloco a tela para poder falar, eu não fico vendo vocês não, eu vejo só a minha tela.
Então, tá bom. Combinado. Então, agora a gente entra na parte da mistura, que é uma parte da aula um pouco mais extensa, né? A mistura é super importante para a gente ter eficácia terapêutica dos nossos medicamentos. Por quê? Pensa bem, olha só, a gente vai ter digoxina 0,25 miligramas. É uma quantidade muito pequena de fármaco, é um fármaco muito potente e que tem baixo índice terapêutico, não é? Se eu não tenho uma mistura adequada da digoxina com os recipientes, como que eu vou garantir que em cada comprimido desse tem a dose adequada, né? Então, a gente precisa que isso esteja bem misturado e que essa mistura permaneça homogênea durante todo o processo de fabricação do comprimido. Porque eu não tenho só fármaco na minha forma farmacêutica, eu tenho diluente, eu tenho aglutinante, eu tenho desintegrante, lubrificante, tudo isso é importante para viabilizar a produção do meu comprimido, da minha cápsula ou da minha suspensão, né, da minha solução, então tudo isso é super importante. Não dá para comprimir só 0,25 miligramas de digoxina, a dosagem é muito pequena, então eu preciso desses adjuvantes para aumentar o volume e formar o comprimido. E outra coisa, a gente viu na parte da semana passada, na aula de análise granulométrica, que o enchimento das cavidades ele é feito por volume, ele não é feito por massa, né? Eu não vou pesar 0,25 miligramas de digoxina e colocar lá manualmente em cada comprimido. Eu vou fazer uma mistura e essa mistura vai encher um volume. E através desse volume é que eu vou ter a dosagem certa. Então, se a minha mistura não estiver bem feita, ou se ela separar durante o processo de enchimento dessas cavidades, eu tenho um problema grave de erro de dosagem, certo? Então, sempre que um produto tenha mais de um componente, será necessária uma etapa crucial, a mistura dos componentes. Para que serve essa mistura? Assegurar a distribuição homogênea dos componentes ativos, junto com os adjuvantes, os aglutinantes, desintegrantes, os deslizantes, né? Com isso, eu quero ter homogeneidade na aparência, e garantir a liberação adequada do princípio ativo, que tenha dosagem adequada disso, ok? Definição de mistura. Conceito. Operação unitária que tem por objetivo trabalhar dois ou mais componentes, a princípio separados, né, segregados ou parcialmente misturados, de modo que cada unidade, partícula, molécula de cada um dos componentes passe a entrar em contato o mais próximo possível com as outras unidades de um outro componente ou de cada um dos outros componentes. Ok? Mistura ideal seria a nossa mistura perfeita, não existe, infelizmente ela não existe. Por que não existe? Porque eu não consigo ter partículas exatamente iguais no mesmo formato e no mesmo tamanho. Só por isso, porque se eu tivesse partículas iguais, exatamente no mesmo formato, no mesmo tamanho, na mesma densidade, eu teria uma mistura perfeita. Mas olha só, aqui nesse quadro, a gente vai ter o estado de separação completa, a mistura ideal, a mistura perfeita, que é aquela onde as proporções são realmente idênticas, e a gente tem a mistura aleatória, que é o que é mais possível de se chegar próximo de uma mistura ideal, onde quando você pega aqui porções, ó, esses quadradinhos aqui, ó, eles teriam que ter a mesma concentração de todos os ingredientes, mesmo que não fossem distribuídos de maneira tão uniforme, tão homogênea como uma mistura ideal. Se a mistura perfeita, a ideal, seria se eu pegasse qualquer tipo de fraçãozinha e tivesse ali a mesma quantidade de cada um dos componentes, né? Só que isso é muito difícil, porque a gente tem tamanhos de partículas diferentes, a gente tem densidades diferentes de partícula, e a gente tem formatos diferentes. As partículas não são completamente esféricas, né? Ok? Então, já que a gente não tem a mistura ideal, que tipo de mistura que a gente tem? A gente tem mistura positiva e mistura negativa. Mistura positiva são aqueles produtos que já têm uma tendência a se misturar, que por causa do princípio da entropia, vocês lembram lá da química, da entropia? Por causa desse princípio, elas tendem a ficar desorganizadas. Uma mistura muito positiva, ideal, são a mistura de gases, por exemplo.
porque todos eles são apolares, eles são soltos, tem muito espaço entre as moléculas, e quando você coloca dois gases dentro do mesmo recipiente, a tendência é que eles se misturem completamente. Líquidos que são miscíveis também, que se misturam, por exemplo, água e etanol, eles são miscíveis, apesar da densidade ser diferente, eles se misturam muito bem. Com o tempo, é uma mistura que vai se aproximar cada vez mais do quadro que a gente tem de mistura ideal, porque todos os dois líquidos são polares, têm uma afinidade grande, são moléculas relativamente pequenas e conseguem fazer essa mistura bem interessante, né? Então, essas misturas positivas são aquelas que a gente consegue formar como gases e líquidos, né? Que espontaneamente, se você colocar dentro do mesmo recipiente, você vai ter essa mistura acontecendo pelo próprio princípio da entropia. Para esse tipo de mistura, a gente não precisa fornecer energia, eles já vão misturar, né? O tempo também é muito pequeno para conseguir isso. Rapidamente você já consegue a obtenção de uma mistura adequada. Quando você fornece energia, quando você faz uma mistura com uma pá, por exemplo, aí você acelera ainda mais esse processo de mistura. Não tem problema crítico no caso das misturas positivas. O nosso problema grande são as misturas negativas, que são aquelas que têm a tendência de separação dos seus componentes, que naturalmente elas não tendem a se misturar. São os semissólidos, as emulsões, por exemplo, ou os pós também, né? Quando acontece o quadro da mistura negativa, a gente precisa fornecer energia de maneira continuada durante a produção. No caso das emulsões, se eu colocar água e óleo e deixar lá, você acha que vai juntar? Nem se eu colocar o tensoativo. Se eu não fornecer energia e fizer essa agitação, eu não consigo fazer o quadro de produção dessa emulsão, né? Então, as misturas negativas são mais difíceis de serem obtidas, e para manter misturado, eu preciso de uma eficiência maior no processo de mistura. E às vezes até utilizar alguns artifícios para manter isso tudo misturado, ok? As misturas neutras são aquelas que têm comportamento estático, ou seja, você precisa gastar energia para fazer, mas depois que você gasta essa energia, ela não separa mais, né? Não tem tendência à separação. Isso acontece quando a gente tem pós, que tem a mesma granulometria, que são bem parecidos, e algumas pastas, né? Porque quando eu coloco ali grande quantidade de pó em um veículo muito viscoso, esse pó tem muita dificuldade de se movimentar ali dentro, né? Então ele vai ficar quietinho, e aí a gente não separa de maneira espontânea, ok? Mas os pós que tem diferença de granulometria considerável, tem diferença de densidade, e a maioria dos pós que a gente trabalha no processo de produção de medicamento, eles são misturas negativas e a gente vai ter dificuldade de manter eles juntos por muito tempo. Por isso que a gente precisa conhecer o processo e o que a gente pode fazer para manter isso bem juntinho, ok? Dose unitária de mistura, o que é isso? É a dose que será dividida depois. Então, quando eu vou fazer um comprimido, por exemplo, se eu vou usar lá 500 miligramas no total daquele pó para cada cavidade, essa é a minha dose unitária da minha mistura. Então, nessa dose unitária, eu tenho que ter X miligramas de fármaco. Então, eu vou pegar essa dose unitária para fazer o meu teste e ver se em várias doses unitárias daquela mistura eu tenho esse X miligramas de fármaco direitinho, tá? Então, a razão massa-volume da dose unitária é um dos parâmetros que vai determinar o rigor de uma mistura. Se for um volume muito grande a minha dose unitária, o meu rigor de mistura pode ser menor, porque é mais fácil eu ter a quantidade que eu quero numa área grande. Agora, se for uma dose, né, uma razão de massa-volume bem pequenininha, um comprimido menor, aí o meu rigor de mistura tem que ser maior, porque a chance de eu ter erro é maior também, né? Então, a dose unitária é essa quantidade de material que a qualidade da mistura é realmente importante.
Pontos importantes. Quanto menor a proporção da substância ativa presente na mistura, maior a dificuldade em conseguir uma pequena variação do teor que seja aceitável. No caso da digoxina, por exemplo, que é só 0,25 miligramas em cada comprimido, uma quantidade muito pequena de substância ativa. Aí o meu rigor de mistura tem que ser muito grande e eu tenho uma dificuldade enorme de conseguir essa uniformidade. Agora, se eu tenho o número de partículas presente por unidade de tamanho de dose unitária grande, menor será a variação do conteúdo da substância ativa. Então, se eu tenho partículas menores, ou seja, maior o número de partículas por unidade de dose unitária, ou seja, as minhas partículas são pequenas, bem pequenas, é mais fácil eu ter uma variação boa, ou seja, menor da minha substância ativa. Então, esse é um artifício que a gente pode utilizar, reduzir o pó a frações, a tamanhos bem pequenos, para que eu consiga uma homogeneidade melhor. Ok? Como que eu avalio o processo de mistura, né, o grau de mistura de um processo? O processo do fabricante ele vai ser monitorado da seguinte forma: determina o grau que eu preciso dessa mistura, acompanha o processo de mistura, determinar durante esse processo quando que o grau da mistura chegou no nível adequado, estabelecer o tempo de mistura apropriado para esse processo e avaliar a eficiência do misturador. São essas as etapas que a gente faz, né? Primeiro eu preciso saber o quanto que aquilo tem que estar misturado, né? Qual é a minha dose unitária, eu vou tirar lá e vou medir e ver se aquela mistura está de acordo, se tem a quantidade certa de cada ativo lá. Vou acompanhar todo o processo. Durante o processo eu vou fazer alíquotas e retirar daquela mistura para saber se está adequado. Tirando essas alíquotas durante o processo, eu vou determinar quando que o meu grau de mistura chegou aonde eu quero. Qual é o tempo que ele levou para isso, e depois vou avaliar se esse misturador me deu a mistura adequada no tempo que eu queria. Isso significa avaliar a eficiência do misturador. Aqui é uma forma de avaliar o grau, né, de mistura, o índice de mistura, que é esse M aqui. Ele vai comparar o desvio padrão das amostras retiradas da mistura em estudo. Então, eu pego um monte de amostras lá, de acordo com o tempo de mistura. É claro que eu vou pegar, por exemplo, 10 amostras em cada tempo, em locais diferentes do meu pó. Pensa, gente, que isso aqui é em escala industrial. Então, eu tenho toneladas de pó sendo misturados ao mesmo tempo. Então, lá, no tempo 20 minutos, eu vou colher 10 amostras em pontos diferentes e fiz o desvio padrão. Se não está bem misturado ainda, concorda comigo que esse desvio padrão aqui vai ser um número alto? Se ele vai ser um número alto, o meu M vai ser pequenininho. Isso significa que a minha mistura ainda não está boa. Com o passar do tempo, a mistura vai ficando legal e o desvio, a diferença entre a concentração do ativo entre esses diversos pontos que eu peguei de amostras vai ficar menor. Aí eu tenho o S, que é a minha mistura aleatória, que é a minha mistura ideal, muito próxima do meu desvio padrão, que o meu desvio padrão vai tender a 1. E aí eu vou ter um M bem próximo de 1, e eu tenho a mistura, o grau de mistura ideal do meu processo. Ok? É exatamente isso aqui que eu disse nesse slide. Quais são os cuidados quando a gente avalia esse índice de mistura? Eu preciso ter uma técnica adequada e validada. Por quê? Porque eu preciso ter pontos que me tragam a representatividade do meu lote inteiro. Então, eu tenho que ter um número de amostras em diferentes profundidades que traga para mim uma representatividade do meu lote inteiro, já que a gente está trabalhando com tonelada. Então, se eu vou tirar uma amostra lá de 2 gramas, o que significa isso numa tonelada? Pode ser que aquele pedacinho de 2 gramas realmente esteja misturado, e o outro lá embaixo não. Então, tem que ser representativo isso, para que esse S de estudo, né, ST, seja realmente representativo da minha amostra inteira, e não só de uma área específica do que está sendo misturado. Eita. Ok?
Mecanismos de misturas. Aqui são mecanismos, não são equipamentos, tá? Mais para frente a gente vai falar dos equipamentos que utilizam esses mecanismos ou associam mais de um deles, tá bom? Pós, a gente precisa. A nossa preocupação principal dentro do processo de produção industrial farmacêutica é a mistura de pós, porque essa é a mistura que a gente não consegue estabilizar. A emulsão também é um caso à parte, mas para emulsão a gente tem o tensoativo, é só a gente dosar esse tensoativo que fica legal. Para pó, não. Para pó, não tem nada que faça aquele pó ficar junto ali, misturadinho, a não ser a melhora na granulometria dele, né? Por isso que a gente tem os métodos, os equipamentos, que vão usar um ou mais técnicas dessas aqui, ó. A gente tem 3, convecção, cisalhamento e difusão. Então, para que esses pós sejam misturados de fato, a gente precisa que essas partículas se movimentem livremente, uma ao redor das outras. E aí a gente utiliza esses 3 mecanismos aqui, convecção, cisalhamento e difusão. E para que ocorra uma adequada mistura nesses processos, isso pode acontecer durante a mesma operação. O predomínio de um sobre o outro depende do tipo de misturador que eu vou utilizar, do tipo do equipamento que eu vou utilizar, as condições do processo dos componentes, do fluxo e dos componentes da mistura. E da quantidade de ativo também que eu vou, da mistura do pó, né, que eu vou ter dentro do equipamento. A gente vai ver cada um deles, né? Então, a convecção. Convecção é quando a gente vai transferir grupos de massas grandes de um lugar para o outro. Por exemplo, vamos colocar alguns exemplos bem simples para facilitar o nosso entendimento. Eu tenho ali fubá e farinha de trigo dentro de um balde grande. Eu pego uma pá e começo a misturar. Quando essa pá passa, eu tenho grandes partículas passando de uma região para outra. Isso é o processo de convecção. Com o tempo ali misturando com as duas pás, eu vou conseguir que as partículas começam a fluírem uma ao redor das outras e visualmente eu vou conseguir ver uma mistura legal. Mas dentro de um grupo de partículas eu posso ter ali muito mais farinha do que fubá, né? Se eu for observar aquilo por ajuda de um microscópio, né, ou de uma lupa. E porque na hora que você está passando com a pá, ela carrega muitas partículas iguais juntas, é um instrumento grande, né? Então, por isso, a gente, para ter uma mistura realmente aleatória, que é aquela mistura bem próxima da ideal, eu preciso de mais tempo quando eu uso o método de convecção. O método de cisalhamento é um método quando a gente consegue interromper o fluxo do pó, né? O pó ele vai se deslocar por camadas. Eu posso obter forças diferentes em diversas camadas, eu consigo fazer essa alteração. Pode acontecer isso junto com a convecção, dependendo do tipo de equipamento que eu utilize, né? A remoção de uma massa de pó origina esse plano de quebra, de cisalhamento, que leva esse leito ao colapso e depois eles misturam novamente, ok? Eu posso ter também indução de diferentes velocidades aqui, né? Cada coluna dessa pode ser misturada numa velocidade diferente. A gente vai ver que tem equipamentos que fazem isso, né? E aí uma camada vai deslizando sobre a outra. Outro é o quadro de difusão, né? A gente vai ter a convecção, cisalhamento e a difusão. A difusão é o ideal, é o quadro ideal para a gente ter uma mistura aleatória. Só que eu só consigo isso quando eu tenho muito espaço entre as partículas, né? Eu preciso ter uma dilatação desse volume de partículas para que eu tenha espaço entre elas e elas consigam passar uma pelas outras de maneira livre, partículas isoladas e não um grupo de partículas, né? Eu preciso fazer essa dilatação. Isso acontece, o processo de difusão, quando o leito do pó é forçado a se deslizar e sofre dilatação. O volume do que o pó ocupa é aumentado, é como se fosse tipo um vácuo dentro do equipamento,
e aí você tem o deslizamento dessas partículas de maneira mais solta, e a gente consegue fazer essa difusão. Agora a gente vai falar de mecanismos de líquidos. Olha a galera saindo aí, será que é? Internet que tá caindo? Deve ser. Deve ser. Deve ser. Eu dei uma aula de manhã ontem e também parece que a internet em geral não tá muito legal, não. Alguma dúvida? Todo mundo em casa, Oi? a internet deve estar ruim, porque todo mundo tá em casa, né? Pois é, tá sobrecarregando o sistema. É tenso. Mas alguém tem dúvida aí? Não, tá tranquilo. Tá bom. Nos líquidos, a gente também tem mecanismos de misturas, né? A gente tem o transporte bruto, fluxo por turbulência e difusão molecular. Também são mecanismos e não equipamentos. Os equipamentos a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, o transporte bruto nos líquidos, que é um mecanismo de mistura, é parecido com a mistura de pás, né? Que é aquela mistura por convecção. A pá envolve grande quantidade de material. A gente tem um grau de mistura grande, porque é líquido, né? Mas as pás não alcançam toda a mistura. Aí, algumas regiões pode ficar com deficiência de mistura. Outro mecanismo é o fluxo por turbulência. Quando a gente tem forças de mistura grande e mudança na direção dessas forças, a gente vai ter a turbulência na região. Aí a gente consegue uma mistura mais interessante do que a mistura por transporte bruto. E o outro também, aqui o fluxo por turbulência, ó, a gente vai ter dentro do fluxo turbulento, a gente tem grupos de moléculas que ficam coesos, que formam tipo redemoinhos. Assim, dessa forma, a gente tem muitas áreas misturadas, mas pode ter algumas áreas que não se misturam, né? Regiões de fluxo laminar também podem ser consideradas como fluxo por turbulência. E tem uma necessidade, nesse caso, de um terceiro mecanismo, de um terceiro movimento, para a gente conseguir mistura nas regiões onde não há a mistura, que não há alcance desse fluxo turbulento. Difusão molecular é parecida com o processo de difusão de pó, só que nos líquidos ele é bem mais fácil de acontecer, porque no líquido, no estado líquido, a matéria ela tem mais fluidez, a molécula consegue se movimentar melhor, né? Então, a difusão molecular é quando a gente tem fluidos miscíveis. Desde que a gente tenha um gradiente de concentração, o processo vai chegar no final a uma mistura muito bem feita. É o caso de você misturar água com álcool, né, ou qualquer outro líquido que seja miscível, que seja misturável, que tenha a mesma polaridade. Só que se você não usar, por exemplo, uma pá para melhorar o processo, ou mesmo um processo de fluxo turbulento, for só por difusão, esse tempo pode ser grande, né? A gente pode causar um tempo maior. Os misturadores de líquidos normalmente utilizam os três processos, né? Tanto o auxílio de agitadores e pás, o ajuste de velocidade para causar turbulência, para causar, né, a mistura por transporte bruto e, é claro, a difusão sempre acontece. Se você tem dois líquidos misturados, a difusão vai sempre acontecer. Ok? Então, até agora, a gente trabalhou com os mecanismos que são utilizados nos equipamentos de mistura. Agora, a gente vai falar um pouquinho do problema dos pós que são misturados e que tendem a se separar. E como que a gente pode resolver isso? E no final da aula, a gente vai falar sobre os equipamentos, ok? Deixa eu ver se tá. Então, vamos lá. Mecanismo de separação de pó.
é aquela tendência dos pós se separarem mesmo depois que você tenha misturado ele no processo industrial. Então, a gente tá vendo essa fotinha aqui, ó, eu tenho vários tamanhos de pós, diferentes densidades. Depois que eles misturam, eles tendem a se separar. Pode acontecer que uma mistura aleatória passa para uma condição não aleatória. Ou então a gente não consiga nunca obter essa mistura aleatória, porque tem deficiência na qualidade da granulometria desses pós, né? Eu quero, e eu estudo isso para evitar que esses pós que foram misturados com o processo de produção da forma farmacêutica, eles venham a ser separados. Ok? Mistura. Desculpa, tá, gente? Eu me distraí aqui. Mecanismo de separação de pós. Essa separação acontece porque a gente não tem partículas esferinhas bonitinhas do mesmo tamanho, né? A gente tem partículas que têm tamanhos diferentes e que têm formatos diferentes, com densidades diferentes, principalmente. Então, isso gera uma separação desses pós depois que eles estão em estado de repouso. Essa separação ainda é mais facilitada quando a gente tem uma certa vibração do leito dele, né? Se você pegar lá um pacote de farinha de mandioca e começar a dar umas batidinhas, fazer uma vibração, a gente vai ver subindo as partículas que são maiores e as fininhas caindo lá para o fundo, né? Depende também das partículas terem propriedade de fluxo alta. Se ela tiver uma alta fluxibilidade, ela vai conseguir separar com mais facilidade ainda. Tamanho da partícula na separação. Se eu tenho partículas de tamanhos diferentes, as partículas pequenininhas vão ocupar o espaço das grandes e costumam, o espaço que tem entre as grandes e costumam se separar. Isso não é legal, né? Partícula menor cai dentro dos espaços vazios entre as partículas maiores, e aí a gente tem a queda dessas partículas pequenas para o fundo da massa, o que a gente chama de separação por percolação. Olha só, o exemplo que tem aqui é o pacote de arroz com caruncho, né? Quando você tem quando o caruncho faz os buraquinhos no arroz e que forma aquele pozinho, o pozinho cai todo para o fundo. Ele não fica misturado no meio do arroz. E a mesma coisa também da farinha de mandioca com biju, né? O que é fininho vai ficar lá no fundo e o que é maiorzinho sobe. Quando você tem a vibração, então, aí isso ainda fica mais expressivo. A separação por trajetória acontece quando você tem energia cinética de partícula diferente. Essa energia cinética, ela pode ser por causa também do tamanho e da densidade dessas partículas. Partículas menores, elas conseguem atingir velocidades diferentes das partículas maiores. Quando você verte, por exemplo, um pó de um container grande, as partículas maiores ficam na borda e as menores vão no centro. E aí você consegue separar. Outro caso é essa segregação por elutriação. Quando você tem ar turbulento na história, quando vai transferir o pó de um equipamento para outro e acaba indo muito ar junto, esse pó está solto, acontece isso. Quando o material é descarregado, o misturador para, aquela poeirazinha que é formada da partícula mais fina, que é suspensa pelo ar, do próprio processo, do próprio equipamento, fica por cima, em cima das partículas maiores. E aí você também tem separação. Densidade de partícula também interfere no processo de separação dos pós, que deveriam estar misturados, né? Partículas com tamanhos iguais podem ter densidades diferentes. E as partículas mais densas vão se deslocar para baixo, mesmo tendo o mesmo tamanho das outras partículas. Essa segregação por trajetória pode acontecer com partículas do mesmo tamanho e densidade diferentes por causa da massa. Então, se ela tem o mesmo tamanho e densidade maior, ela vai ter uma massa maior e vai para o fundo mais rápido. O efeito dessa densidade pode ser potencializado se as partículas tiverem diferença de tamanho. Porque se ela for mais densa, ainda pequenininha, mais rapidamente ela vai descer para o fundo do recipiente. Agora, o efeito
Esse efeito de separação por densidade, ele pode ser reduzido, né, ou anulado se a partícula grande também foi a mais densa, porque aí a grande tende a ficar mais no fundo e vai contra essa força, essa tendência da partícula pequena descer. Ok? Forma da partícula na separação das misturas. Partícula esférica vai ter o melhor fluxo, são misturadas mais facilmente, mas também separam mais facilmente, por causa desse fluxo. As partículas irregulares, elas podem, tipo, uma alavancar com a outra, elas ficam mais coesas, elas têm uma superfície que entrelaça. E aí você consegue manter a mistura por mais tempo, apesar de ser mais difícil de misturar uma partícula irregular. Só que a maioria dos pós tem partículas irregulares, né? Então não adianta a gente pensar que a gente tem partícula super esférica, que não vai acontecer isso. Como que eu trabalho com isso, né? A segregação de pó é um problema para a formulação? Sempre vai ser. Principalmente se forem pós que precisam passar, ter um fluxo dentro do equipamento de comprimido, ou equipamento de encapsulamento, né? Durante aquele fluxo, normalmente os equipamentos vibram para facilitar o processo do fluxo, para evitar a aderência desse pó nas paredes daquele equipamento. Então, essa vibração pode favorecer ainda mais a separação desse pó. Como que eu trabalho com isso? Como que eu evito esse quadro? Primeiro, vou selecionar fração de tamanho de partícula na mesma faixa estreita de tamanho. Eu não vou criar a ilusão de que eu vou ter todas as partículas do mesmo tamanho, mas se eu determinar, olha, todas as partículas vão ficar entre esse tamiz X e esse tamiz Y, vão ter que passar nesse buraquinho, não podem passar pelo outro buraquinho, eu já delimito um tamanho de partícula e eu favoreço a minha mistura ficar misturada. Moer bem os componentes, reduzir de tamanho, né? Uma partícula pequena, próxima a 30 microns, são o tamanho ideal das partículas para uma mistura de pós, porque nesse tamanho a agregação vai superar a separação. Colocar adjuvantes também que têm densidades iguais ou próximas ao fármaco, isso é muito importante, para que o fármaco não separe, né? Se eu coloco adjuvantes que são muito densos, eles vão descer e o fármaco vai ficar por cima. Reduzir também o nível de vibração ou movimentação do equipamento que promove a mistura e principalmente do equipamento que leva essa mistura já pronta para o processo de produção final. Outra coisa que eu posso fazer é granular os pós. Muitos processos de produção de comprimidos já trabalham com pós granulados. Então, você faz a mistura e já faz a granulação, porque aí eu vou ter pós maiores, partículas maiores, e eu posso uniformizar o tamanho desses grânulos, para que não tenha partículas pequenininhas e partículas maiores. Então, dentro de cada grânulo, eu vou ter uma mistura mais homogênea, porque eu já misturo e já faço a granulação, né? Outra coisa que eu posso fazer é utilizar a máquina que tem alimentador de enchimento, que é projetado para diminuir a permanência do pó. Então, se eu tenho uma cascata de produção sequencial, esse pó misturado, ele já cai dentro na mesma hora, ele não precisa ficar em repouso até chegar no processo de compressão ou de encapsulamento, né? Eu já consigo melhorar o quadro. Outra coisa que eu posso fazer é utilizar equipamento onde várias operações podem ser realizadas, sem transferência da mistura. Então, se eu tenho no mesmo equipamento, eu faço a mistura e a granulação nele, já me facilita o processo, já não dá tempo do pó se separar. Então, para eu ter uma mistura legal, primeira coisa que eu faço, promover uma mistura segundo diluição geométrica. Lembram da diluição geométrica que a gente viu lá em Tecnologia 1, que era feita para fazer diluição de ativos, né, para misturar tudo dentro do laboratório? Ela é muito importante. As regras de diluição, de mistura, falam que só se misturam bem proporções iguais. Então, eu preciso colocar proporções iguais para misturar dentro do agitador. Então, como que eu faço isso em escala industrial? Eu adiciono sequencialmente quantidades equivalentes dentro do misturador. Igual a gente fazia no grau, lembra? A gente vai fazer no equipamento industrial, a mesma coisa. Então, eu coloco o princípio ativo com a mesma quantidade de diluente, junto no misturador, faço a mistura. Depois eu vou ter ali duas quantidades, certo?
eu vou pegar 2 quantidades do diluente e vou misturar. Misturo lá várias vezes, né, de acordo com o que eu determinei de mistura ideal. Depois, eu vou ter 4 quantidades dentro do misturador. Vou pegar 4 quantidades de diluente e misturar. E assim por diante, né? Sempre colocando misturas de proporções iguais para agitar, até que eu consiga misturar todo o conteúdo do meu diluente. Quando o princípio ativo é muito pequeno, a quantidade dele é muito pequena em relação à quantidade de diluente, meu equipamento é muito grande, porque eu vou trabalhar com tonelada, eu posso usar um equipamento menor para fazer a mistura do ativo no diluente, até que aquela quantidade fique boa o suficiente para eu levar para um equipamento maior, que é o misturador principal. Cuidado ao colocar a quantidade de volume dentro do equipamento, ao projetar, ao pensar essa quantidade de volume. Porque se eu colocar muito pó, esse pó pode não misturar direito, porque eu preciso de espaço para as partículas fluírem. Se eu coloco pouco pó, esse pó pode, no manejar do equipamento, ele pode ficar aderido nas paredes e também não misturar direito. Então, eu preciso de uma fluidez boa e uma quantidade adequada de pó dentro do misturador. Mais ou menos entre metade e 2/3 da capacidade do equipamento. Ok? A seleção do misturador deve apresentar mecanismos de misturas apropriados à minha formulação. Então, mistura por difusão, ela vai ser preferida no caso de fármacos muito potentes, que têm dosagens muito pequenas, porque aí eu consigo chegar o mais próximo possível da minha mistura aleatória. Mistura por cisalhamento vai ser útil para pós que formam agregados, que são pós que grudam com facilidade um com o outro, né? E essa mistura do cisalhamento deve ser evitada quando eu tenho pó muito frágil, que quebra com facilidade. Isso porque se ele quebrar muito, vai ter um pó muito fino ali misturado com um pó um pouco menos fino. E isso pode favorecer a minha separação, né? Preciso selecionar um misturador que veja essa passagem do pó, seja de fácil limpeza, permita a descarga completa daquilo que foi misturado, para que eu não tenha contaminação cruzada, para que não fique resíduo do pó do lote anterior, de um medicamento diferente, preso ali dentro do misturador, e na hora que eu vou colocar um outro medicamento, ele cause contaminação, né? Outra coisa que a gente precisa ter na hora de fazer a mistura, e aqui é uma característica bem técnica mesmo, é que tem um fio terra e a umidade do ar maior que 40%, porque o atrito entre as partículas, lembra que a gente está falando de tonelada, o atrito entre as partículas vai produzir carga eletrostática, e essa carga eletrostática pode ser descarregada no próprio equipamento, quando a gente coloca a mão, né? E isso não é legal. Aqui a gente já começa a falar dos equipamentos, tá? O primeiro deles são os equipamentos, os misturadores de volteadura, aqueles que dão volta. E aí a gente tem aqui um que é cilíndrico, né? Aqui, ó, eu preciso ter velocidade ideal de mistura e quantidade ideal de pó dentro do equipamento. Então, a gente tem containers que podem ser girados em torno do seu próprio eixo. Quando eu tenho velocidade adequada, eu tenho esse efeito aqui de volteadora. Então, o pó ele começa a subir junto com o equipamento, chega no meio, ele desce. Começa a subir junto com o equipamento, chega no meio, ele desce. Com a quantidade adequada de pó e a velocidade, eu consigo gerar várias camadas de mistura dentro do equipamento. E aí, eu vou ter o cisalhamento por causa disso. A camada superior vai deslocar numa velocidade diferente das camadas interiores, uma velocidade maior. As externas, mais velocidade do que as internas. Aí eu consigo mistura por cisalhamento. Ao mesmo tempo que acontece isso, o leito do pó faz uma dilatação, ele aumenta de volume, porque eu estou incorporando o ar ali dentro do volume, e acaba tendo também uma mistura por difusão. Ok? Outro misturador por volteatura é esse aqui em forma de V, e ele tem aqui no meio, ó, pinos e defletores numa barra rotativa. Então, além de eu ter
a mistura por cisalhamento, a mistura por difusão, aqui eu também vou ter a mistura por convecção, porque essas barrinhas aqui, ó, vão funcionar como uma pá para ajudar na mistura do pó. Eu preciso tomar cuidado com a velocidade excessiva, porque se ele for muito veloz, o pó vai ficar retido nas paredes e não vai misturar. Eu não vou ter uma expansão suficiente. Alguns exemplos de misturadores por volteadura. Misturador em Y, que é o que a gente tem lá no nosso laboratório, vocês já devem ter usado. Misturador de cone duplo, que é igual àqueles de cimento, né? Misturador em V, aqui o cone oblíquo, misturador cúbico. Todos eles agem com volteadura. Todos eles podem ter essa pecinha interna aqui, que vai ajudar na mistura por convecção, como se fossem pás, e outros não tem. O Y, por exemplo, a maioria não tem essa esfera, só o giro mesmo ao redor do próprio eixo. Olha que legal, aqui o misturador em Y, aqui o em V. Então, olha só esse gráficozinho que bonitinho, ó, essa animação. Você tem ali as duas misturas, ele separa e junta de novo. Essa técnica é bem importante no processo de mistura. Aqui o misturador em cone oblíquo, o misturador em duplo cone. E aqui o misturador cúbico. O mais, assim, utilizado pelas indústrias farmacêuticas é o misturador em Y, que é esse daqui, ó. É o que considera que tem a melhor performance de mistura. Os misturadores de volteadura são muito vantajosos quando a gente tem pó ou granulado que tem fluxo livre. Agora, se for pó que é muito coeso e tem fluxo escasso, não fica muito legal, tá? A gente não, essa força de cisalhamento desse tipo de misturador não vai conseguir vencer a coesão entre os aglomerados do pó. Aí a gente vai precisar de um misturador granulador de alta velocidade. Então, esse tipo de equipamento vai executar dois processos em um só. Ele vai promover a granulação e a mistura do pó no mesmo equipamento. Isso ajuda, lembra que se a gente conseguir trazer tudo para um equipamento só, a gente vai conseguir reduzir o processo de separação, né, de segregação dessa mistura. Então, aqui a gente tem um equipamento que faz, né, umas pazinhas que vai fazer a mistura do pó. Depois que o pó estiver pronto, adiciona o líquido que vai fazer o grano no próprio equipamento, e essa pá que está aqui embaixo, girando, tá vendo que o processo de giro dela faz essa massa passar por pedacinhos, orifícios, né? E faz o grano. Então, a gente tem misturador, granulador de alta velocidade, tem uma lâmina impulsora colocada no centro, no fundo do equipamento, amassa o material contra a parede e cria força de cisalhamento. Isso faz também expansão do leito. Depois que a gente coloca, que está misturado, a gente vai colocar o agente de granulação, normalmente um líquido, e reduz o fluxo. E a lâmina lateral vai fazer essa granulação do produto. Se o material for muito frágil, não pode colocar uma alta velocidade no início do processo. E a gente precisa também tomar cuidado com o excesso de material lubrificante. Outro tipo de misturador é misturador por agitação. É um misturador que tem pás dentro do processo, né? Então, a gente tem um misturador planetário, e esses aqui são os de parafuso helicoidal. Eles usam o mecanismo, né, de convecção, de mistura por pás de pó. Outro tipo de misturador são os que agitam. Então, a gente tem rotação de lâmina dentro de uma calha, e pode ser semisférica ou de um outro tipo de recipiente. Só que essa lâmina pode ter alguns pontos que ela não consegue chegar.
os pontos mortos, né? E a força de cisalhamento pode não ser suficiente para desagregar alguns aglomerados. Mas esse tipo de equipamento, o misturador por agitação, consegue promover uma mistura de pó com pouco fluxo e tem também, por isso, menor propensão à separação de partícula quando a gente pensa num misturador de volteatura. Esse aqui é um dos tipos de misturador por agitação, que é o misturador Nauta. A gente tem uma câmara cônica com uma lâmina em forma de parafuso. E essa lâmina, o parafuso gira aqui e ela também vai girando ao redor de todo o cone, né? O parafuso vai transportando o material para cima, na hora que ele chega aqui, ele cai de novo e começa a mistura novamente. A gente vai ter cisalhamento e difusão, quando o material vai caindo em cascata. Só que tem alguns pontos aqui que a lâmina não consegue pegar, que a gente chama de pontos mortos, né? Aqui, outros modelos de misturador Nauta. Aqui a gente tem convecção, quando ela muda aqui a gente tem cisalhamento, e no meio aqui é convecção de novo, cisalhamento e difusão nesse daqui. Mistura de líquidos miscíveis e suspensões. Então, líquidos de baixa viscosidade vão se misturar muito fácil. E também partículas sólidas podem, quando você tem, imagina que você tem um álcool e vai misturar nele um pó fininho. Como ele é muito fluido, a mistura é muito fácil, mas também os pós sedimentam com muita facilidade. Quando você coloca já um pouco de viscosidade naquilo, como a gente vai fazer uma suspensão farmacêutica, a gente não precisa ter um veículo viscoso, a mistura do pó ali fica um pouco mais difícil, eu preciso colocar um agente molhante para misturar, né? Mas a sedimentação também fica um pouco mais difícil. Então, líquido mais viscoso é mais difícil de misturar, mas a velocidade de sedimentação é reduzida. Então, eu preciso de agitador diferente para cada tipo de líquido. Líquidos mais fluidos, um tipo de agitador, e líquidos mais viscosos, outro tipo de agitador. Ok? Então, aqui são as diversas hélices que eu posso trabalhar com a mistura de líquidos. Então, eu tenho esse tipo de hélice aqui, ó. É bem legal para produtos de baixa viscosidade ou para fazer uma emulsão, que é tipo defloculador. Não é indicado para produto muito viscoso. A taxa de recirculação com essa hélice é muito baixa. Esse outro tipo de hélice é a hélice rotor-extrator. A gente tem dois elementos para gerar um alto efeito de cisalhamento. Esse cisalhamento acontece pela velocidade de rotação do rotor dentro do extrator. Então, esse aqui é o extrator e aqui é o rotor. Então, o líquido entra aqui dentro desses buraquinhos e sai com uma velocidade. Desse jeito, ele causa efeito de cisalhamento, né, e efeito de circulação desse líquido aqui dentro. Hélice de 4 pás, são hélices que promovem esse fluxo no sentido vertical. Então, quando ela vai rodando aqui, o líquido sobe e desce no meio, sobe e desce no meio. Esse fluxo vertical vai favorecer a circulação do produto, trocando a porção inferior com a superior. É uma mistura bem interessante para líquidos com viscosidade média ou baixa. Não vai dar também para líquido de viscosidade mais alta. Essa aqui se chama tripá bidirecional. São hélices que promovem o fluxo em dois sentidos, na vertical e na horizontal. Há uma excelente recirculação, atua trazendo produto da periferia para o centro, também para produtos com viscosidade média baixa. Esse é o misturador tipo âncora, para líquido mais viscoso, né? A gente aqui tem dupla parede dentro desse reator, esse é um tipo de reator, para acontecer o resfriamento e o aquecimento, e lá dentro a gente tem a hélicezinha tipo âncora. A posição da hélice, ou de chicana, gente, é como se fosse um... Como é que eu vou explicar? É um pedacinho, assim, sabe liquidificador? Liquidificador não tem aqueles na parede dele por dentro, não tem
umas invaginações assim de plástico, aquilo é chicana. Favorece o fluxo turbulento do líquido, para ele passar ali, quebrar e misturar tudo. Deu para entender? Então, isso é chicana. A posição da chicana e a posição da hélice interfere no processo de misturador, né? Então, eu posso ter hélices que são inclinadas. Quando você faz a hélice inclinada, você não tem aquele vórtice, que é sabe quando você está batendo no liquidificador, que fica um buraco no meio de ar? A hélice, dependendo da velocidade, ela faz aquele buraco também. Quando você coloca ela inclinada, ela não faz aquele buraco. Então, a incorporação de ar é menor na mistura. E aí você tem melhor recirculação do líquido ali dentro, porque ele também não fica todo preso nas paredes. As chicanas também fazem isso. É isso aqui, tá vendo? Isso aqui é chicana. E aqui embaixo a hélice. Semissólidos são mais difíceis de misturar por causa da viscosidade, eles não têm um fluxo muito legal, né? Então, é mais fácil ter ponto morto para esses materiais do que quando você tem líquido ou pó misturando. Então, a gente precisa de um tipo de equipamento que consiga pegar toda a extensão daquele produto para ter uma mistura adequada. Então, normalmente, os misturadores para semissólidos são planetários, né? Como aquela batedeira planetária mesmo. Ele vai ter a hélice no meio, mas vai ter um dispositivo aqui que vai fazer ele girar por todo a bacia, todo o processo. E essas bacias nessa forma, tá vendo? Que ela é mais oval embaixo, favorece também o processo de mistura, porque se ela for quadrada, pode ter um cantinho aqui, ó, que não vai ser misturado de maneira adequada, né? Então, a gente precisa ter esse recipiente planetário e, se possível, a ajuda de uma pá aqui no canto para facilitar o processo de mistura dele. Ok? Outro misturador de semissólido é o malaxador, que é o misturador Sigma, que são esses dois aqui de cima, ó. Aqui são semissólidos bem viscosos. A gente tem duas lâminas com esse formatinho aqui, ó, que parece a letra grega Sigma. E eles têm uma distância bem pequena entre um e outro, vão misturando, e aí você consegue fazer essa mistura de substâncias que são bem viscosas. Normalmente, depois que você passa um semissólido, uma pasta, né, uma emulsão mais viscosa, uma pomada, por um malaxador, e ele é usado também para fazer granulação. Quando eu misturo pó num líquido para fazer o granulado, eu faço uma massa. Essa massa pode ser misturada também nesse tipo de equipamento, que é o malaxador. Depois disso, eu costumo passar também pelo moinho de rolos, para que essa mistura ainda fique um pouco mais fina, né, mais homogênea. Ok? Acabou. Ok. Tá me ouvindo, bro? Eu tô alguma dúvida? Não, tá. A matéria tá tranquila por enquanto. Tranquilinho, né? Tem muita teoria, mas ela é bem tranquila. Eu vou interromper a gravação agora e daqui a pouquinho eu coloco ela lá no portal, tá? Vou colocar na pré-aula, viu? Beleza, então. Tá.